Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na 29ª gota dessa série. É muito importante quando construímos a intenção de fazer alguma coisa que a gente tenha início, meio e fim. Eu sempre digo isso. Tudo que eu faço na vida, eu determino no meu coração de só não seguir adiante se não tiver jeito. E essa série tem sido daquelas mais difíceis de gravar. E eu me pergunto por quê. Mas nessa 29ª gota, vem ao meu coração que diz o versículo 12, e você sabe, nós estamos meditando, conversando nessa série de gotas no Salmo 91. E o verso 12 diz assim: Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eles quem? Bom, nós já sabemos que eles são anjos. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Nós já falamos nessa série sobre os anjos recebem ordem de Deus para nos proteger, para nos guiar, para nos guardar. Mas é importante que entendamos que os anjos, eles não são uma espécie de faz tudo para Deus. Eles não são seguranças de Deus. Eles não são auxiliares e ajudadores de Deus. É muito importante que entendamos isso na teologia. Os anjos são adoradores de Deus. Ele adora Deus. E os anjos, eles recebem ordem de Deus porque Deus, assim como ele conta com o homem, ele também quer contar com os anjos. Deus poderia fazer tudo nessa terra sem os homens, mas ele, ao ver uma pessoa passando necessidade, ele quer que os homens, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ofereça o seu coração em ação prática. A fé sem obras é morta. Então, assim como ele poderia fazer tudo, ele escolheu contar com os homens, esses homens são chamados de cristãos ou de ser humano que acredita em Cristo. A mesma coisa é os anjos, são os anjos. Então, essa é a primeira coisa que você precisa guardar. A segunda coisa é que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito com finalidade. E ele disse que eles sustentam a nossa mão para não tropeçarmos em alguma pedra. Falamos na última gota sobre uma consciência petrificada. E o perigo de não percebermos as pedras do caminho é porque as coisas que nos agradam, elas não têm essa força. Quando as coisas nos agradam, elas não têm essa tonalidade, elas não têm essa força para nos fazer perceber. Elas não trazem para nós esse olhar de descoberta, porque o olhar de uma pessoa encantada é um olhar nublado, é um olhar com catarata, é um olhar com miopia, é um olhar minimizado. Então nós olhamos para alguma coisa e tiramos a intensidade. O nosso limiar de percepção é muito baixo e por conta disso, nós não percebemos algumas pedras em nosso caminho, porque algumas pedras, elas vêm com um gosto aparentemente bom, elas vêm com afetos. Às vezes uma pedra faz cócegas na nossa alma. Às vezes essa pedra vem com elogios e uma pessoa carente, ela gosta de ser massageada no seu ego. Então, o que Deus usa a palavra para nos dizer na fala do salmista é que ele nos protege com os anjos para nos proteger. E essa proteção vem com uma intenção de não permitir que tropecemos em alguma pedra. E as pedras que vêm pelo caminho, elas são tão interessantes que aí automaticamente, quando ele usa a expressão caminhos no plural, é muito importante que entendamos que Deus, embora sendo Deus, ele tem outra, um outro desejo. Desejo de nos cuidar, de nos guardar, mas também de nos alertar. Assim como Satanás pegou esse mesmo texto e usou contra Jesus, ele dizendo: Olha, está escrito no Salmo, você pode dar ordem a teus anjos. E Jesus disse assim: Olha, mas também está escrito que não devo tentar o Senhor meu Deus. Então, essas pedras, elas devem também ser percebidas como aquelas pedras que nós criamos. Aquelas pedras que nós colocamos em nosso próprio caminho. Porque é muito comum, quando pensamos em pedra, que alguém atirou uma pedra na gente, que alguém colocou uma pedra no nosso caminho, que alguém foi uma pedra em nosso caminho, mas eu posso atirar uma pedra em minha consciência. Eu posso atirar uma pedra em mim mesmo. Eu posso ser uma pedra no meu caminho, nos meus desejos, nas minhas escolhas. Então tome muito cuidado, por quê? Porque às vezes nós não percebemos e usamos a própria palavra de Deus
para construir as nossas pedras. Às vezes é a própria palavra de Deus que eu uso como pedras no meu caminho. Eu posso usar erroneamente a palavra de Deus e se tornar uma pedra de tropeço para o meu próprio coração. Então tome muito cuidado. Garanta-se de uma consciência plena, favorável à confiança e ao caminho de Deus. Tome muito cuidado com o olhar de altivez a tal ponto de você achar que porque você é cristão, você pode enfrentar determinadas coisas. A Bíblia é clara que diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Quando eu vou enfrentar a aparência do mal, eu posso estar enfrentando uma pedra, é muito perigoso. Você pode cair e nem os anjos vão poder te ajudar. Por quê? Porque se você faz escolhas, você é responsável pelas consequências dessas escolhas. Então guarde no seu coração uma coisa. Não plante pedra para a sua própria vida e consciência. Não construa barreiras de pedras para a sua caminhada. Senhor, obrigado, Pai, por essa série de gotas, pelos meus irmãos e irmãs. Derrama a tua graça, enche-nos com teu Espírito Santo e me ajuda a entender quais são as pedras, identificá-las, a estratégia de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.